Olá e sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que toca a tanta gente. Famílias, claro, mas também toda uma rede de profissionais, desde enfermeiros, nutricionistas a terapeutas. Falo da seletividade alimentar, um assunto que, vamos ser honestos, muitas vezes vem carregado de frustração, não é verdade? Mas e se a chave para a solução não estiver no prato da criança? E se começar, na verdade, no estado emocional de quem está ao lado dela? Para começarmos a desembrulhar isto, é preciso mesmo mudar o nosso chip. Esta frase diz tudo. Isto resume a grande mudança que a neurociência nos está a pedir. É mesmo sobre deixar os julgamentos para trás e tentar perceber o que se passa lá dentro a um nível, a um nível biológico. E entramos assim no grande dilema que se vive à mesa. É birra ou é defesa? Porque, pensem bem, aquilo que muitas vezes nos parece uma recusa teimosa, uma birra, pode ser, na verdade, uma resposta de sobrevivência. E perceber esta diferença, essa é a chave de tudo. Vamos olhar para estas duas perspectivas lado a lado. Por um lado, a crença comum, não é? A ideia de que é birra, frescura, que a criança simplesmente não quer comer. Isto, convenhamos, leva-nos a um beco sem saída, só gera mais tensão. Mas depois temos a realidade neurocientífica, e esta diz-nos algo completamente diferente, que estamos perante uma dificuldade real de processamento sensorial e emocional. E é aqui que se abre a porta para a empatia e para estratégias que podem de facto funcionar. Muito bem, vamos então mergulhar nisto. O cérebro e a comida, a resposta sensorial. Vamos tentar perceber o que é que se passa, cientificamente falando, dentro do cérebro de uma criança à hora da refeição. Como é que, afinal, a comida se pode transformar numa ameaça? E cá está a definição que muda tudo. A seletividade alimentar é uma resposta neurobiológica de defesa. Ou seja, o cérebro percebe certos estímulos, uma textura, um cheiro, como ameaçadores. E atenção a este ponto, que é super importante. Ninguém nasce seletivo. A seletividade é algo que se desenvolve. É o cérebro a aprender um mecanismo de proteção. Não é de todo uma escolha da criança. É o sistema nervoso dela a fazer o seu trabalho, tentar mantê-la segura. E como é que isto acontece na prática? Bem, o cérebro entra em alerta. Coisas que para nós podem ser normais, como a textura de um iogurte ou o cheiro de um cozido, para uma criança com sensibilidade podem ser demais. É uma sobrecarga. E o cérebro dela, e em particular zonas como a ínsula ou o sistema límbico, que são os nossos centros de emoções e sensações, entra em modo de alerta máximo. Dispara um alarme. E a consequência é a recusa, a ânsia, o choro. A recusa é a resposta, não o problema em si. E esta realidade é gritante quando olhamos para a prevalência em crianças autistas. Os números podem ir de 50% a 90%. Porquê? Porque muitas vezes há diferenças no processamento sensorial e uma necessidade muito maior de previsibilidade. Para estas crianças, a hora da refeição pode ser como navegar num campo minado de texturas, cheiros, surpresas. Por isso, ficar-se pelos alimentos seguros é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência, de autorregulação. Mas, e este ponto é absolutamente crucial, isto não é uma dificuldade exclusiva do autismo. Não mesmo. Crianças neurotípicas também a podem apresentar. O mecanismo de defesa no cérebro é o mesmo. Qualquer criança com uma sensibilidade sensorial mais apurada, que passe por uma fase de mais ansiedade ou que tenha tido uma má experiência à mesa, pode desenvolver exatamente a mesma resposta de proteção. Ok, então, se a resposta está no cérebro da criança, a pergunta é óbvia. Como é que podemos ajudar? Não dá para chegar ao pé do cérebro e dizer, olha, para lá com isso, está tudo bem. Então, o que fazemos? A resposta, garanto, é surpreendente e muda completamente o nosso foco. E a resposta está aqui. O adulto como âncora emocional. A chave da intervenção. É isto. A intervenção mais eficaz, mais poderosa, não começa com uma receita nova ou com um truque para esconder vegetais. Não. Começa com o estado emocional do adulto. Para percebermos isto em profundidade, temos de falar do conceito de núcleo emocional da Janira Montalvão da Luz. O que é isto? Bem, o adulto, seja o pai, a mãe, o cuidador, o terapeuta, funciona como um corregulador para o sistema nervoso da criança. Nós transmitimos sinais de segurança ou de perigo. E atenção, profissionais, quando estamos a trabalhar com a criança, nós assumimos, temporariamente, esse papel de núcleo emocional. O cérebro da criança vai usar o nosso sistema nervoso para se regular a si próprio. E o impacto é direto. Pensem nisto. Se o adulto está ansioso, tenso, está a transmitir sinais de perigo. O cérebro da criança, que já de si está em modo de alerta, pensa, ok, eu tinha razão, isto é perigoso mesmo, e reforça as barreiras. Agora, o contrário. Um adulto autorregulado, calmo, transmite sinais de segurança. E o cérebro da criança recebe essa mensagem e talvez, só talvez, se permita baixar a guarda e abrir-se à exploração. Portanto, o trabalho tem mesmo de começar aqui, com as emoções do adulto. A ansiedade, a frustração, a culpa,
a preocupação constante com as quantidades, o medo das deficiências nutricionais. Tudo isto é perfeitamente normal e compreensível. Mas a questão é que, se estas emoções não forem geridas, elas vão, sem querer, sabotar todo o processo. Vamos agora aprofundar isto. A ciência da conexão, para além das palavras. Porque a forma como nos ligamos à criança vai muito para lá daquilo que dizemos. As crianças são autênticos radares para sinais não verbais. O cérebro delas está constantemente a fazer uma leitura. Da nossa expressão facial, da nossa postura, do nosso tom de voz, até do ritmo da nossa respiração. Podemos dizer, está tudo bem? Mas se o nosso corpo está a gritar, estou em pânico, adivinhem em que mensagem o cérebro da criança vai acreditar? Pois. Mas esperem, a conexão é ainda mais profunda e, de certa forma, invisível. E aqui está algo que é, ao mesmo tempo, fascinante e um bocadinho assustador. São os quimiosinais de stress. Basicamente, a neurociência mostra-nos que as nossas emoções, como o medo ou o stress, alteram a química do nosso suor. E as crianças, com o seu olfato supersensível, podem perceber esses sinais. Sim, a nossa ansiedade pode literalmente ter um cheiro. Isto quer dizer que um adulto tenso à mesa pode, sem se aperceber, ser mais um estímulo aversivo. Ok, sabendo isto tudo, a questão é: como é que pomos isto em prática? É aqui que entra o protocolo da segurança. Passos concretos para a mudança. E aqui estão as etapas do protocolo. E, muito importante, a ordem conta. O passo número 1, o ponto de partida, é sempre a autorregulação do adulto. Se este passo falhar, tudo o resto fica comprometido. Depois vem a criação de um ambiente seguro, com zero pressão. O terceiro passo é a exposição gradual e respeitosa aos alimentos, de forma lúdica. E, por fim, a modelagem positiva. O adulto, já regulado, a demonstrar uma relação tranquila com a comida. E esta citação, adaptada de Djanira Montalvão da Luz, resume a ideia na perfeição. A criança precisa de sentir segurança para explorar. O adulto é o criador dessa segurança. É isto. O nosso papel, seja como pais, cuidadores ou profissionais, não é obrigar a comer. É criar um porto de abrigo tão seguro que o cérebro da criança finalmente se sinta à vontade para ser curioso e explorar. No fundo, a mudança começa sempre com conhecimento e com o olhar para dentro. Se esta abordagem fez sentido, então aprofundar o trabalho de Djanira Montalvão da Luz é o próximo passo. A sugestão é o curso Autoterapia Positiva e Consciente, aplicada ao comer infantil, nutrição, neurociência e emoções na infância, /autismo e TDAH. Porque, no fim de contas, a verdadeira solução começa em nós, os adultos. Muito obrigado.